vocês? Galera, sei que vocês estavam com saudade. Era pra ter soltado o vídeo na quinta. Peço perdão a você que eu não consegui soltar esse vídeo, né? Acabei não conseguindo gravar no tempo certo. Tô gravando hoje, são domingo, 7 de agosto. Tô gravando esse vídeo pra você no domingo já pra lançar. Talvez ainda no domingo ou na segunda-feira, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Mas a você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo, tá? Clica aí, ativa o sininho, ativa as notificações. Uma vez por semana eu tô colocando algum vídeo aqui com conteúdo bem legal pra você. Esse vai ser o nosso, nesse tempo, nessa temporada, o último conteúdo de devocionais. Por quê? Já explico pra você, né? Por quê? Por que vai ser o último conteúdo de devocional? Já você vai entender um pouquinho, mas a você que chegou aqui agora, deixa o seu like, curte aí o vídeo, tá bom? Deixa o seu gostei aí embaixo, se inscreve se ainda não é inscrito no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, nos dê essa força aí, tá bom? E fica atento aí que toda semana eu tô colocando um conteúdo bem edificante para sua vida, tá? E como eu falei pra você, vai ser o último vídeo de devocionais, porque nós vamos estar iniciando uma nova temporada aqui no canal, tá? A partir agora da semana que vem, que são estudos baseados no livro de Apocalipse. Sim, é de treta que vocês gostam e é treta que vocês vão ter. Brincadeira, galera. Mas é um tema bem interessante sobre escatologia. Vai ser uma série de estudos, né, aprofundados sobre o livro de Apocalipse. E eu convido a você a assistir e estar por dentro aí do que vai ser aí colocado, né, nesse vídeo que eu vou estar falando. Vou estar dando algumas explicações e desde já adiantar para você que vão ser explicações baseadas na teologia sistemática. A linha que eu vou estar usando é a linha historicista sistemática, da teologia sistemática, tá bom? Então, não vou entrar em mérito de discutir se você concorda ou não com o que eu vou falar. Se você não concorda, passa, deleta, nem assiste, pula o vídeo e tal, beleza? Fica ao seu critério. Eu vou pedir isso antecipadamente para você, mas se você gostar do conteúdo, se você assistir, deixa o seu like e compartilhe o vídeo, tá bom? Esse conteúdo agora vai ser, como eu falei para você, o meu último conteúdo de devocional antes da série do Apocalipse, tá bom? E vamos pro vídeo. Hoje a nossa meditação de hoje, nosso devocional, tem como tema, tá bem aí no card para você, bem aí na thumb, qual é a nossa motivação, né? Hoje eu estava pela manhã, tô gravando esse vídeo aqui agora exatamente às 10 da noite, tá? Gravando para vocês às 10 da noite, quando eu terminei as minhas atividades durante aqui, que eu tava realizando aqui em casa. Então, depois de organizar coisas de serviço e tudo mais, eu venho tirar esse tempo para estar gravando para você aqui, para estar produzindo conteúdo para você, né? Baseado no estudo que eu estava ouvindo hoje pela manhã, lá na igreja, né? A gente teve um tempo, nós temos um tempo de EBD pela manhã na igreja onde eu congrego, e à noite o culto. E na EBD, no momento lá, foi que a gente chama de consagração, né? Faz a nossa consagração, nosso tempo de oração ali pela manhã, o nosso culto matinal, a escola bíblica dominical. Nesse tempo lá, uma irmã lá pregou em cima, né, sobre a motivação, em cima justamente de Apocalipse 1, que é um tema que eu vou falar com você no próximo vídeo, já iniciando a série de Apocalipse, sobre a nossa motivação, sobre o nosso primeiro amor, e é algo que veio à minha mente para falar isso para você nesse vídeo. E se você tiver com a sua Bíblia, você vai me acompanhar aí em Lucas 14, do verso 16 ao verso 21. É uma passagem bem conhecida, creio que você já deve ter visto ela em outros contextos, mas Lucas, a partir do verso 15, na verdade, até o verso 21, 22, ele vai falar sobre essa parábola, Jesus contando uma série de parábolas ali, e Jesus conta essa parábola que diz o seguinte: ao ouvir isso, um dos que estavam com ele na mesa disse: bem-aventurado o homem que come o pão no reino de Deus. Jesus disse: certo homem dava um grande banquete e convidou muitos. E na hora do jantar, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos começaram a se recusar a ir, dizendo: disse o primeiro, comprei um campo, preciso ver o campo. Antes, né, de escusado, ou seja, eu preciso logo ver o campo, não poderei ir. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, preciso experimentá-los logo. Peço que não poderei ir. Ainda outro disse: me casei recentemente, não posso ir. Voltando o servo, disse ao senhor. O dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai então pelas ruas, pelos becos, pelas cidades, traze os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, está feito como você ordenou,
e ainda há lugar. Respondeu o Senhor, entra o servo. Respondeu o Senhor aos servos, entra, sai pelos caminhos e obriga eles a entrarem, para que a minha mesa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. E Jesus mais embaixo vai dizer, né, continuando ali, né, se alguém ama a mim, né, e não aborrece, não, ou seja, não, se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, mulher, irmãos, irmãs, filhos e filhas, e também deixar sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus disse no verso 26. E ele está falando aqui sobre a motivação do reino, né? Talvez eu não sei qual a interpretação que você já teve desse texto ou outras lições que você tirou desse texto, mas a lição que talvez nós podemos tirar hoje desse texto é acerca da nossa motivação. O que tem motivado você a seguir Jesus? Né? Qual é a tua motivação de estar na igreja? Qual é a tua motivação de ir para os cultos? Qual tem sido talvez a tua motivação de seguir Cristo? O que tem te motivado a seguir Jesus? Eu certa vez ouvi uma música, né, uma ministração na verdade em cima de uma música, que diz que nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é. Nós inclusive cantamos muitas músicas que falam adorar a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Até eu falei isso para você, tá aí no card, Teologia da Prosperidade. Depois você pode ir lá consultar, Teologia da Prosperidade, Teologia do Coach. De nós, essas malditas teologias, essas heresias, não são nem teologias, são heresias. Essas duas heresias malditas do coach da prosperidade dizem que Jesus tem a obrigação de te dar e você vai adorar Ele pelo que Ele te dá. Não é assim. Devemos adorar a Jesus pelo que Ele é. E qual tem sido a nossa motivação para adorar a Cristo, para estarmos com Jesus? Qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a tua motivação? Certa vez eu vi algumas pessoas comentando, eu estou tão desanimado, eu não consigo ir para a igreja, eu não tenho motivo para ir para a igreja. Eu não tenho motivo para ir para um culto, eu não tenho motivo para fazer nada. Mas qual tem sido a tua motivação? Será que Jesus não tem sido a tua motivação suficiente, cara? Será que tu tem que ir para a igreja porque tem algo de especial lá que não seja Jesus? Quer dizer então que você tem que ir para a igreja, você tem que seguir a Cristo porque tem que ter uma motivação. Que motivação maior que a salvação dada por Jesus? Que motivação maior do que a vida dada por Cristo na cruz? Que motivação maior para você seguir a Cristo do que você, sendo um pecador miserável, o Deus Criador de todas as coisas, te amou e morreu por você, e se entregou por você? Isso já não é motivação suficiente? Quando eu digo que eu não faço nada para Cristo, ou que eu não vivo o amor de Cristo, por falta de uma, entre aspas, motivação, significa dizer que a graça de Jesus não é suficiente para mim. Significa dizer que Cristo não é suficiente. Eu estou negando a suficiência de Cristo e a suficiência da graça de Deus, e dizendo que eu preciso de algo a mais que me incentive a seguir na caminhada cristã. É como se eu estivesse dizendo, Jesus não é suficiente. Então eu estou negando a suficiência de Cristo. Se eu vou para a igreja porque eu gosto dos louvores, porque eu tenho amigos lá, porque eu me sinto bem, é confortável, eu ouço coisas que confortam meu ego, então a palavra de Deus não está sendo a motivação para eu ir ao culto. O que é pregado lá não está sendo a motivação para eu ir ao culto. Se eu vou pelas pessoas, ou se eu deixo também de ir pelas pessoas, se eu paro de ir para a igreja porque fulano faz um bando de coisa errada. Cara, os homens que Deus usou, não se espante com isso, mas os homens que Deus usou faziam coisas erradas, mais pesadas do que talvez você imagine. Quando Deus chama Moisés, Moisés já tinha um homicídio, Moisés já tinha matado um egípcio. E Deus usou Moisés para libertar o povo. Davi se tornou rei, Davi cometeu homicídio e adulterou. E Deus, chama Jesus de descendente de Davi, de filho de Davi. Os apóstolos vão chamar Jesus de filho de Davi, vão atribuir a Jesus o título de filho de Davi e descendente de Davi. Se você for pegar a história de Davi, Davi comete um grande pecado. Mas sabe qual é a questão? É que os grandes homens de Deus não se abateram pelo pecado. E o pecado não foi motivação para que eles desistissem da sua caminhada com Deus. E talvez seja isso que a gente tem que entender. É que as coisas que acontecem na nossa vida, ou os erros que nós cometemos, não devem ser motivação para que a gente abandone a caminhada com Cristo. O autor de Hebreus ele diz o seguinte: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, Cristo tem que ser a nossa motivação suficiente para que eu faça todas as coisas. Para que eu congregue, para que eu caminhe na caminhada cristã, para que eu esteja em comunhão com os meus irmãos da igreja,
Porque todos são tão pecadores e tão miseráveis e tão falhos quanto eu sou. E talvez seja por isso que eu estou ali no mesmo propósito que eles, buscando Cristo, buscando a suficiência de Jesus que salva a minha vida. Buscando um Jesus salvador, um Jesus capaz de me salvar, um Jesus que me salvou pela sua morte na cruz. E a nossa motivação ela tem que ser essa, tem que estar inteiramente em Cristo Jesus. Você percebe aqui nessa parábola que Jesus conta que eles disseram que a motivação deles era o casamento. Qual a motivação que impedia eles de seguirem ao reino? Era o casamento, era a junta de bois, era o trabalho. Eu comprei um campo, eu comprei os bois, você vê aqui a figura do trabalho. Talvez tem muita gente que está usando o trabalho como desculpa para abandonar a igreja, para abandonar Cristo. Porque eu estou trabalhando no domingo. Mas porque não dá para eu ir porque eu trabalho muito. Então o trabalho tem sido a tua motivação para você viver, não tem sido Jesus. Mas eu me casei agora, então sua esposa, seu marido tem se tornado um ídolo na sua vida, em que você não tem seguido Jesus. Mas eu estou ocupado, não tem minha família, então a tua família tem se tornado um ídolo. Jesus vai dizer lá no verso 26, qualquer um que não abandonar a sua família, não deixar tudo para me seguir, esse não pode ser meu servo, esse não pode caminhar comigo. Porque se ele não renunciou, se ele não abandonou, ou se ele não trouxe para a caminhada comigo, ele não é meu servo. Ele não pode caminhar comigo, porque exige sacrifício, exige renúncia. A caminhada cristã exige renúncia. Tá? A caminhada cristã vai exigir isso de você. Jesus ele contava essas parábolas, né, com o objetivo de exemplificar com a vida cotidiana, que aquelas motivações daquelas pessoas impediam elas de acessar o banquete do rei. Ou seja, o que impedia elas de se achegarem até Deus. É porque a motivação delas estava naquelas coisas que elas praticavam. A motivação delas motivação daquelas pessoas estavam nas coisas que elas estavam ali realizando. Naquilo que elas estavam vivendo e não estavam no maior banquete preparado para elas, que era o banquete, o pão do reino dos céus. O pão da vida ali com elas. É uma parábola, mas se você for parar para analisar, eram coisas que aconteciam de fato no cotidiano daquelas pessoas do tempo de Jesus. Naquele tempo, um homem quando se casava havia uma lei judaica em que ele não poderia servir ao exército, ao serviço militar, por ele ser recém-casado. Porque era dado o direito a ele de passar, pelo menos, os primeiros anos de casamento com a sua esposa para que ela engravidasse. Era uma lei judaica da época e era levado muito à risca pelos judeus. E isso era talvez uma motivação que impedisse os homens de fazer algo por Cristo, por Deus, naquele tempo. Deus mandava, vocês vão expulsar essas nações daquela terra, vão ali e vão conquistar aquele território, vai ser por herança para vocês. Os homens casavam e não podiam ir. Jesus ilustra essas situações, A questão da terra, havia uma outra lei judaica na época também, se um homem comprasse uma terra, ele tinha que ir imediatamente para a terra, Cuidar e arar aquela terra para preparar para a colheita, e no 7º ano, após 7 anos ele trabalhando, é que a terra iria descansar e que ele iria ficar desobrigado de trabalhar. Eram leis da época e Jesus ilustra usando essas situações, essas leis para dizer: a motivação de vocês está nas coisas daqui de baixo, não estão nas coisas do alto. A motivação de vocês não estão nas coisas do alto, estão nas coisas daqui de baixo. E Jesus vai contar essa parábola para dizer isso. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá em Romanos 14, 7, eu convido você a abrir comigo. Romanos 14, no verso 7, ele diz aqui o seguinte: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois vivemos para o Senhor, e se vivemos para o Senhor também morremos, de sorte que vivamos, que morremos, nós somos do Senhor. Ou seja, nós somos de Cristo, nós somos propriedade de Jesus, comprados pelo sangue de Cristo na cruz, derramado na cruz. E se eu sou propriedade de Cristo, servo de Cristo, eu já não faço nada por mim. A minha motivação não tem que estar naquilo que eu gosto, naquilo que eu faço, mas está em Cristo Jesus. Um rápido testemunho para você. Como vocês sabem, eu trabalho com missões, eu sou missionário. E eu fui receber esse chamado e tenho estado nessa caminhada de viajar por vários locais aqui do Brasil e tal, tanto no Maranhão quanto em outros estados, pregando o evangelho, indo para outros estados brasileiros, indo para alguns locais, pregando, falando de Jesus, envolvido em projetos missionários.
E um certo dia eu caí nesse ponto também da minha motivação. Quando eu comecei a olhar e dizer, mas eu preciso de condições financeiras, o meu trabalho talvez não é suficiente, eu quero algo melhor, eu quero uma condição financeira melhor do que isso daqui. E eu comecei a entender que talvez a minha motivação naquele momento estava sendo o meu foco financeiro, estava sendo, eu conseguir um concurso público melhor, um trabalho melhor, uma coisa que me pague mais, que eu consiga ali ter minha estabilização de vida. Mas eu entendo que Jesus não nos chama para olhar para as coisas daqui, dessa esfera terrena. Que sim, nós precisamos trabalhar, precisamos nos vestir, ter nossas necessidades básicas. Mas a minha motivação nesse tempo estava sendo ter dinheiro para usufruir, para luxar. Não era nem necessidade básica. Era dinheiro para poder gastar. E quando eu comecei a entender que a minha motivação estava errada, Cristo me traz de volta e me redireciona o foco e diz, olha, a tua motivação. Qual é a tua motivação? Certo ponto também eu caí numa motivação de achar que o chamado missionário para mim era status. Me aparecer. Eu sou missionário, eu sou pregador, eu sou pastor. Não que eu seja, tá? Mas é algo que muitas pessoas dizem, né? Usam o ministério como status. É para ilustrar para você que o ministério às vezes pode ser usado como status. Qual é a tua motivação em seguir Cristo? É o teu ministério ser um status para você? Você ser reconhecido pelo aquilo que você é? Querido, se essa for tua motivação, está errada. A tua motivação tem que ser Jesus. Não sirva Jesus para você ser reconhecido como um grande homem, uma grande mulher de Deus. Seja esse grande homem, essa grande mulher de Deus. Ainda que os homens não te reconheçam, ainda que não haja fama entre as pessoas, ainda que você seja um desconhecido na mídia, ainda que as pessoas não te vejam, mas a Bíblia diz que ao que está em secreto, ao que está ali no secreto, ele, Deus, a esse Deus dá as recompensas celestiais. É isso que Jesus está dizendo. Qual é a tua motivação em tocar na igreja? É você ser uma vitrine, ter o púlpito como vitrine? A tua motivação em pregar nas tuas redes sociais é estar sendo uma vitrine? Ou é exalar o bom perfume de Cristo, pregar Cristo, falar de Jesus? Qual é a tua motivação? Certas vezes eu fui questionado, eu me questionei e fui questionado sobre isso. Eduardo, qual é a sua motivação? Por que você faz tudo isso? É para que as pessoas te vejam? É para você ser notado, visibilizado? E eu comecei a olhar para isso e dizer, chega. O estrelismo, a fama não fazem parte do meu dia a dia. Mas Cristo estando comigo, meu dia a dia é Cristo. É viver Jesus integralmente. Por mais que eu erre, por mais que eu peque, por mais que eu fale, isso está na minha natureza adâmica, na minha natureza caída humana. Mas ainda assim eu olho para Cristo e me mantenho escondido em Jesus Cristo, independente de tudo. Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 1:31, um outro texto que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 10:31. Um outro texto bem conhecido. Paulo vai dizer no verso 31 a seguinte frase: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E eu concluo isso aqui dizendo para você, o que você for fazer, não faça com uma motivação errada. Que a tua motivação seja Cristo, que a tua motivação seja o alvo, seja olhar essa cruz aqui, o teu alvo. Motive-se em Jesus, que o teu motivo seja Jesus. Que o nosso motivo seja Cristo. E que Cristo seja suficiente, seja o único motivo suficiente para que façamos tudo o que formos fazer. E para que tudo não seja para o nosso estrelismo, mas para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado. Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.